Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria à rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez, e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu.
Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Ouçamos as boas novas. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Declaramos que em Cristo estamos perdoados. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar.
maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Ó Deus, pelo Teu Espírito falando na leitura e proclamação da Tua Palavra, dize-nos o que precisamos ouvir e mostra-nos o que devemos fazer para obedecer a Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de quem suplicamos. Amém. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te clamar. Eu estava em dificuldades, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Temam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige,
e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês aqui têm alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer no terceiro dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer.
Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. O episódio que deu origem a esse discurso de Pedro aconteceu imediatamente anterior no texto, que é o episódio da cura de um aleijado no alpendre de Salomão, também chamado de Pórtico de Salomão. Naquele momento em que Pedro se encontra com esse aleijado, ele faz uma afirmação que é bastante conhecida. Ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E quando nós chegamos no versículo 12, que é o primeiro versículo do texto da nossa reflexão de hoje, Pedro então faz uma pergunta para aquelas pessoas que estavam presenciando a cura daquele aleijado. Ele diz: vocês estão admirados da cura? E aqui nós encontramos nas palavras de Pedro, logo no início do seu discurso, um elemento fundamental do discurso evangélico, da pregação de Jesus Cristo, e que vai ser a tônica de toda a pregação apostólica e da igreja que viria depois. A ideia da graça de Deus. Pedro afirma: não foi o nosso poder e também não foi a nossa piedade que curou este homem. E isso demonstra a compreensão da ação de Deus em vez da ação humana. E isso tem um nome, isso chama-se graça. Muito interessante esse começo do discurso de Pedro, porque ele deixa de cara escancarada a ideia de que aquele tipo de espiritualidade muito comum na religião judaica, que era baseada principalmente na ação do homem, e por isso ele vai dizer que não foi o poder dele e nem mesmo a sua piedade, e aqui há uma crítica embutida no modelo de espiritualidade judaica, que era baseada na ação do homem, naquilo que ele faz para que Deus possa ouvi-lo e que Deus possa o abençoar. Aqui Pedro diz: não foi o nosso poder, não foi a nossa piedade, mas foi o próprio Deus por meio do nome de Jesus Cristo. Aqui está revelada a ideia fundamental que vai estar na base de toda a proclamação da mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus. É Deus agindo em função e em benefício da humanidade. Não é o próprio homem, não é a sua ação, não é o seu poder e nem sequer a sua piedade. Versículo 13, ele continua dizendo que o Deus dos patriarcas, e aí há a repetição de uma fórmula que todo judeu conhecia muito: Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Esse Deus, e portanto não outro, não é uma nova religião, nem é uma nova mensagem, mas é aquilo que de fato está ligado com a tradição judaica, o Deus dos nossos antepassados, dos patriarcas. Ele deu glória a Jesus Cristo, que é o servo sofredor. Aquela mesma ideia que nós vamos encontrar nos capítulos 52 e 53 de Isaías. E aí nós encontramos Pedro dizendo que o Deus dos patriarcas deu glória ao servo sofredor, que foi traído e rejeitado pelo próprio povo de Israel diante de Pilatos. E aí quando chega no versículo 14, Pedro começa a contrapor a figura de Jesus à figura de Barrabás. Ele deixa claro que o santo e justo, essas são as palavras que aparecem aí no versículo 14, foi trocado por um assassino. E nós temos que reconhecer que isso é relatado pelos evangelhos. Nós encontramos essa situação no julgamento de Jesus diante de Pilatos, e o povo escolhe Barrabás em vez de Jesus. Nós temos que perceber que no nosso tempo, na nossa época, na vida que nós estamos levando hoje, isso é mais comum do que possa parecer. Há muita gente trocando Jesus por messias estranhos, por messias que
que não trazem vida. Infelizmente, essa é uma realidade da nossa época. E aí então nós chegamos no versículo 15, em que Pedro age de uma maneira direta, faz um discurso direto e confrontador. Ele diz: vocês mataram a Jesus, mas Deus o ressuscitou. Aqui nós encontramos a denúncia profética agindo para atingir tudo o que estava fora da vontade de Deus. E aqui nós encontramos na figura de Pedro a mesma atitude que nós vamos encontrar na maioria dos profetas do Antigo Testamento. Por isso, a afirmação que eu fiz de que aqui encontra-se uma denúncia profética. Se você voltar na história de Israel e começar a reler os profetas, você vai perceber que eles sempre confrontavam principalmente as autoridades de Israel para trazer de volta não só a autoridade, mas o próprio povo para os caminhos de Deus. E às vezes isso era feito de maneira direta e confrontadora, e por conta disso, praticamente todos os profetas do Antigo Testamento foram mortos, foram assassinados, justamente porque denunciavam aquilo que separava as autoridades de Deus. Hoje, na época em que vivemos, nas nossas comunidades de fé, é preciso fazer exatamente o mesmo. É preciso perceber que o poder de Deus, ao qual Pedro está se referindo, que foi o causador da cura daquele aleijado, não pode se misturar com o poder humano, com o poder, seja ele de que tipo for, de que região for, de que país for, ou de que tipo ele possa gerar, que tipo de política ele possa gerar. Uma coisa é o poder de Deus, que garante a comunhão do ser humano com Deus por meio de Jesus Cristo. Outra coisa é o poder humano, que tem outros interesses e jamais vai estar alinhado com o reino de Deus e com os seus valores. Hoje, portanto, nós precisamos fazer a mesma denúncia profética que encontramos no discurso de Pedro. Um discurso direto, um discurso confrontador, mas um discurso verdadeiro. E então chegamos ao versículo 16, e Pedro vai afirmar que foi o próprio Jesus, por meio do seu nome, que curou esse aleijado, tendo a fé como o meio, como a forma utilizada para que aquele homem fosse curado. É muito interessante como hoje há uma inversão dessa situação, principalmente nos chamados meios evangélicos no Brasil. Os curandeiros de plantão do nosso tempo colocam a culpa da não cura de alguém que os busca no próprio doente e ainda querem dinheiro para a cura. A gente poderia fazer aqui uma afirmação de como isso funciona, comparando com o que Pedro disse àquele aleijado quando ele foi curado. Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje, o que nós encontramos é uma outra frase: eu tenho ouro, eu tenho prata, mas me dá mais. E se não houver cura, a sua falta de fé é que é a culpada. Viu como mudou? Viu como hoje parece que essa atitude dos curandeiros do nosso tempo não combinam com o discurso de Pedro? E não combinam mesmo, porque está centrada no poder do próprio curandeiro. E por isso, em vez de dizerem não tenho ouro nem prata, eles querem ouro e prata, e se o sujeito não for curado, a culpa ainda é do próprio doente. Chegamos então ao versículo 17, e aí então o povo e as autoridades são apontadas por Pedro como tendo rejeitado a Jesus por ignorância. Agora, com o seu discurso, com a sua afirmação pública diante das pessoas, eles já não podem mais alegar desconhecimento. É como se Pedro estivesse dizendo: olha,
agora vocês sabem o que aconteceu. Vocês estão vendo isso acontecer com a cura desse homem e, portanto, não podem mais alegar desconhecimento. Versículo 18, Pedro afirma que Jesus tinha mesmo de sofrer, retomando a ideia de Jesus como o servo sofredor. Isso estava previsto pelos profetas e juntando essa previsão dos profetas com a ignorância do povo que não tinha recebido a Jesus, nós temos então uma nova oportunidade de mudança de atitude para aquelas pessoas que estavam ouvindo o discurso de Pedro. É como se ele estivesse dizendo: agora vocês não têm mais desculpas, agora vocês sabem que Jesus tinha mesmo que sofrer, agora vocês já sabem que ele cumpriu as expectativas dos profetas e, portanto, agora é o momento de vocês olharem para a sua realidade e reconhecerem que estão fora do plano de Deus, fora da vontade de Deus. E então ele vai afirmar isso de maneira explícita no versículo 19, quando ele deixa claro que arrependimento e conversão são a solução para cancelar os pecados de rejeição de Jesus Cristo. A evidência de que a vida está com Jesus está escancarada com a presença daquele aleijado que tinha acabado de ser curado. E, portanto, não havia mais nenhum tipo de desculpa para uma nova rejeição diante daquilo que eles estavam vendo. Esse discurso de Pedro, logo após a cura do aleijado no alpendre de Salomão, deve nos levar a perguntar algumas coisas em relação à nossa própria existência e à nossa própria vida como comunidades de fé. Deve nos levar a refletir com o cuidado que devemos ter com os charlatães do nosso tempo, que vendem cura que não tem. Deve nos levar também a tomar muito cuidado para não escolher os novos Barrabás no nosso tempo, em vez de Jesus. Não confunda Jesus com qualquer outro tipo de discurso, de mensagem ou de propaganda que não seja aquela que nós encontramos anunciada por Jesus, falando do reino de Deus e da sua graça. Nós não temos a desculpa da ignorância. Sabemos que a vida está em Jesus. Devemos viver para Ele. Que nós possamos, irmãos, nesse domingo que celebramos, o terceiro domingo da Páscoa, possamos nos lembrar desse episódio de Pedro, do seu discurso e ter claro que nós estamos seguindo a Jesus Cristo, que a vida está com Ele e que nós devemos viver para Ele. Qualquer outra coisa será sempre uma rejeição de Jesus Cristo. E aqueles que o seguem jamais podem fazer essa opção. Que Deus possa abençoar aos irmãos e abençoar as irmãs, hoje e sempre. Cremos que Jesus Cristo era verdadeiramente humano, morreu numa cruz, ressuscitou, Ele vem, juntos confessamos, Ele vive para cada homem e cada mulher, Ele nos chama para servir ao nosso próximo, graças a Ele nossa vida tem sentido. Sim, Jesus Cristo é o Senhor.
Esse é um momento muito importante na vida da igreja, o momento em que celebramos a Eucaristia. Antes das palavras de instituição, quero convidar os irmãos para uma oração. Oremos. Deus de toda glória, lembramos com gratidão como Jesus partiu o pão e deu o cálice para nos tornar participantes de seu corpo e sangue, a fim de que ele vivesse em nós e nós vivêssemos nele. Lembramos com gratidão como Jesus nos convida à sua mesa, imprimindo em nosso coração o seu sacrifício na cruz. Curvamo-nos com gratidão diante de Cristo, proclamando a sua ressurreição e glória, e reconhecendo que somente as suas intercessões em nosso favor nos tornam dignos de participar desta refeição espiritual. Pai onipotente, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que ao recebermos este pão e este vinho, tenhamos a certeza de que a promessa de Cristo será cumprida em nós. Pai eterno, através desses sinais do pão e do vinho, eleva nosso coração e mente às alturas, onde juntamente com o teu Filho unigênito e o Espírito Santo, recebes toda a glória, poder e honra para sempre e sempre. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o partiu, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.